Voltamos com o nosso debate, né? Nós já falamos de enredo, falamos de fantasia e vamos entrar agora no terceiro, né, dos quesitos, digamos, plásticos, né? O quesito alegoria e adereços, né? Eu gostaria até de começar, antes que você, né, começasse a falar, eu tenho uma preocupação muito grande com o quesito alegoria, né? Eu tenho uma proposta, uma sugestão de que, por exemplo, quer dizer, o jogador deve se ater, né, deve se preocupar com a parte plástica, né, com a adequação, com a correção da alegoria, e ele não deve participar, por exemplo, desse negócio de julgamento de iluminado ou não iluminado. Isso me incomoda muito, porque eu acho que a iluminação é um detalhe técnico. Na minha concepção, isso deveria ser visto por um grupo de avaliação e não pelo jogador. A minha preocupação é que o jogador ele esquece a alegoria, né? A plástica da alegoria, o que é o que ele devia estar julgando, e fica verificando se está acendendo a luz ou não está acendendo a luz. Valorização do erro, do isto. Exatamente. Eu, por exemplo, sou de um tempo, né, em que você não tinha iluminação. Sim. Né? Você não tinha luz, você não ia iluminar nada, né? E muitas vezes a gente usou lampiões sem iluminação, e hoje um lampião sem luz é um crime, né? É um erro grave. Sim. Então já coloco só esse detalhe. Eu acho que o julgamento deveria tirar essa coisa, não que a escola não mereça ser punida, não é isso, mas não o jogador de alegoria, deixa que ele faça a concepção. Então eu vejo o jogador procurando muito mais erros que qualidade. Eu até falo aqui como um comentarista, né? Na Rádio Tupi, por exemplo, vira e mexe um repórter me chama a atenção, né? Por exemplo, olha, tem uma escultura sem 2 dedos. Aí eu olho o carro, né? A escultura tem 40 esculturas iguais e está faltando 2 dedos. Gente, aí sabe, o espelhinho do lado lateral direito, ele está quebradinho, sabe? Aí são detalhes tão mínimos, tão pequenos, aí você fica procurando esses errinhos bobos, né? Para tirar ponto da escola. E a questão da iluminação ainda tem o seguinte: a gente tem uma iluminação na avenida que ela é absurda. Sim. De forte. E as escolas, dependendo se a gente está no horário de verão ou não, se teve algum problema, se teve atraso, se não teve, se acontecer de alguma escola desfilar ao amanhecer, sim, ou com dia claro, o efeito da iluminação que foi projetado pelo artista, sim, é completamente diferente do efeito que vai passar na avenida. Então, às vezes, não é nem uma questão de concepção, nem de execução, é uma questão da natureza. Sim. Então, dessas coisas que não estão no regulamento, mas a gente tem um pouquinho de bom senso de como é que isso vai ser avaliado, porque então, é uma condição de desigualdade que fugiu do controle de todo mundo, foi uma fatalidade, né? Eu só queria, então posso começar o Jaime? Então, Jaime, quer dizer, essa pergunta, né, o que a gente quer que o jogador julgue, na verdade, como o jogador deveria julgar, infelizmente está ao contrário, né? O que o Jaime deve fazer para que eu seja bem julgado? Não é isso. Sim. O que o jogador tem a analisar no quesito alegoria? Com a concepção plástica e execução, né? Na realidade, essa questão da iluminação é uma coisa muito triste, né? Porque se você projeta uma alegoria que ela é extraordinariamente colorida, em que a iluminação é apenas um mero detalhe, né? E acontece um acidente e ela apaga, e você sabe que vai ser penalizado em 1/10. E ela tem, assim, se ela representa alguma coisa importante, um ponto importante do enredo. Sim. Então, eu acho que se nenhum carro tivesse iluminação, às vezes é até melhor não trazer iluminado, porque pelo menos você não vai penalizar, você não perde 1/10. Vai vir tudo apagado, porque é melhor não gastar dinheiro em gerador, em lâmpadas e tudo mais. Porque se você faz esse investimento nessa tecnologia e acontece um acidente desse, você é penalizado por querer fazer uma festa não. Agora eu explico, se o carro for absolutamente high-tech, né, tecnológico, e realmente a iluminação faz uma parte fundamental daquele carro, aí sim, aí eu concordo. Não sem iluminação merece toda a penalização. Agora, num caso contrário como esse, né, só falando, se nós não viéssemos iluminados, nós seríamos penalizados? Por exemplo, as escolas, porque a plástica que tem que ser julgado, está passando a informação, não, tem isso de problemas, ok, mas só perder por isso e o resto for perfeito? O julgamento é comparativo. Sim. Se passar uma escola anterior a você... Pelo regulamento comparativo? Não, pelo regulamento? Mas é. O julgamento... Pelo regulamento não é comparativo. A primeira escola então passa sem. Pelo regulamento, ao contrário. É bem claro, pelo regulamento não é comparativo. Não é comparativo. Gente, presta atenção. O julgamento ele é comparativo. Tanto que o
a primeira escola a ser julgada, a Estácio de Sá, só recebeu sua nota final depois do desfile da Mangueira na segunda. O julgamento ele é comparativo. Porque senão eu fecharia em geral. Exatamente. Não, olha só, gostei da Estácio, 10. Mas peraí, a União da Ilha, que é a próxima a desfilar, pô, foi melhor que a Estácio. Será que eu abro aqui ele é comparativo? Isso, mas acho é que ele isso que eu ia falar agora. Se a gente tem um regulamento que diz que não, com todas as letras, que não é comparativo, com todas as letras, pega o regulamento e você vai ler. Com todas as letras, ele não é comparativo. Você julga o que você está assistindo, que é apresentado por aquela agremiação. Mas isso é a teoria. Se na prática ele é comparativo, tem alguma coisa errada. Há muitos anos, se tem com todas as letras, eu vou pegar e vou dar uma lida. Eu já li diversas vezes, eu nunca reparei nisso. Mas o julgamento ele é comparativo. Ele é instruído, inclusive, para ser comparativo. Se uma bateria de escola de samba passa, e aí a outra, eu tenho 1000 regulamentos, já todo ano eu recebo. E aí a próxima fez mais, a Beija-Flor foi julgada esse ano e perdeu 1/10 por a questão de outras foram mais criativas. Isso aí é a essência da comparação. Uma foi mais ousada do que a outra e tudo mais. E aí, a questão da ousadia ou não, essa é outra história. Se um bom naipe de tamborim, enfim, aí é outra história se isso também é ousadia. O que acontece é que o julgamento é comparativo. Se uma escola passa lá, bonitinha, todos os geradores, tudo funcionando, aí a segunda escola passa, apagada. A terceira escola passa, toda bonitinha, a segunda escola, ela vai ser julgada, ela vai ser penalizada. E infelizmente, infelizmente, eu vou falar uma outra coisa aqui. Vou falar. Tem escola que passa apagada e ganha 10. Tem escola que passa apagada e perde 11. Então, eu acho que a gente vai voltar no bom senso, diretor. Sabe, sim. Eu acho que os jurados, vou falar, o carnavalesco é responsável pela concepção da alegoria. A gente comete erros. Vou repetir, não estou falando que a gente faz todo ano alegorias belíssimas, não. Não é isso. Porém, essa coisa de ver um e não ver o outro, isso me incomoda no julgamento de escola de samba. Aqui como debate, eu acho que se vai penalizar uma que apagou, penalize todas. Se não vai levar em consideração a iluminação, com exceção de um carro high-tech, futurista, não sei o quê, que pede uma iluminação específica, que não leva em consideração de nenhuma. Sim. Eu acho só que a igualdade tem que prevalecer. Eu acho que hoje eles fazem o seguinte... Não pode... Eu acho que hoje o julgamento... Dois pesos, duas medidas. Aqui a gente tem que ser... O debate ele tem que ser para sair com uma proposta final. Eu acho que se a iluminação, ela de alguma maneira, ela atrapalha a leitura da alegoria, ela merece ser penalizada. O exemplo do high-tech é perfeito. Em 2006 a Vila Isabel passou com uma alegoria apagada, lindíssima, era toda de palha. A gente sabia que estava apagada, mas ficou meio assim, né? Era âmbar, tudo mais, ficou meio assim. Foi campeã. Esse ano algumas escolas, o Salgueiro passou apagado e foi penalizado pra caramba. Os quatro foi penalizado pra caramba. Talvez não precisasse, mas é uma coisa que consta lá, talvez não especificamente no manual, mas orientado. Se essa iluminação ela teve um prejuízo para a leitura do que está sendo passado, eu acho que tem que ser penalizado assim. De outra mas forma, todas, diretor. De outra forma, não. Estou falando, diretor, é que todas têm que ser penalizadas. Sim. Não pode uma penalizada, outra não. Gente, a Bianca levantou essa coisa da força da bandeira, existe. Eu não vi. Quer dizer, eu vi uma apagada, a outra eu não vi. É pra acender. Se for investido, é pra acender. Mais de um carro, né? Entendeu? Então uma coisa que parte da alegoria, a iluminação. Então se tá ali e não acendeu, então, foi uma falha. Então tem que se julgar a falha. Entendeu? Sim. De todas as escolas, porque se investiu, né? A questão é que é uma falha, é um ponto técnico. Se a iluminação faz parte, como ele disse, do carro, high-tech, está dentro do enredo, né? Agora, se essa iluminação ela não tem um sentido muito, um peso dentro do desenvolvimento do enredo, e a luz não acendeu, aí é uma outra situação. O enredo está sendo defendido da mesma maneira. Mas eu acho que se investiu na luz é porque o carnaval
carnaval, eles queriam que tivesse Sim, luz ali. lógico, todos querem Né? luz. Todos querem. Mas olha só, então nesse ponto, se um resplendor de um destaque tombar, ele também merece a mesma avaliação. O carro tem que perder 1/10. Porque o Igual destaque para todos, é igual um para erro. todos. E muita gente também não vê isso. É uma coisa absolutamente normal. Acho que com um carro belíssimo acontece um acidente desses, entende? Já vi. E a escola merecia, não atrapalhava em nada a alegoria, porque a escola era belíssima. Deve-se criar maneira de separar as agremiações. Às vezes a gente fica chateado de tomar a nota baixa, todos nós aqui ficamos chateados de tomar a nota baixa, mas o nível do carnaval a gente sabe que é muito parelho. Independente do investimento, ele é muito parelho. E a iluminação é uma maneira de diferenciar. Será que o cara fez o escapamento para o gerador? Será que não chegou o decorador durante a concentração, não tampou aquilo lá? Será que não caiu alguma coisa? Será que realmente esse gerador é o de melhor qualidade? Esse ano a Viradouro teve um azar danado. Foi um dos grandes investimentos que a escola fez, foi em gerador, contratou geradores semi-zeros, aquele que só foi usado pouquinho, só para... botou no carro. Na concentração, os carros todos de neon, branco, todos de neon, de Roma. Segundo carro da escola, segunda alegoria. Lindíssimo, acendeu. Quando virou a curva, o gerador fumou, não voltou. Eu sou a favor da luz. Eu acho que tem que ser julgado, inclusive. Porque o espetáculo é luz e cor. Claro. Ainda mais com aquela luz branca, chapada da avenida. Então eu sou a favor da luz. A luz acrescenta e muito a uma alegoria, desde que seja bem utilizado, enfim. Porém, eu não aceito, não concordo, vou sempre bater nessa tecla que umas são canetadas porque apagou e outras não são. Então assim, apagou, vai canetar? Canete todas. Sim, será que o jurado ficou muito emocionado com a beleza plástica? Emocionado e sério. Emocionado e sério. Não viu que duas alegorias se apagaram? Sim, sei lá, ele foi tomado pela emoção. Quando eu falo a questão do peso do pavilhão, assim, é bom que se deixe claro. Se uma escola mais tradicional, mais antiga, ou que tenha conquistado muitos títulos na história do Carnaval do Rio de Janeiro, se houve um erro na apresentação, se houve um imprevisto, enfim, que ela seja efetivamente penalizada. E se uma agremiação mais jovem, que não tenha colocações tão expoentes, enfim, se ela fizer um grande espetáculo, por que não se reconhece esse grande espetáculo? Porque assim, a gente tem, no português muito claro, a escola que subiu do grupo de acesso para o grupo especial, quantos 10 essa escola consegue? Nenhum, normalmente nenhum. Né? Isso está relegado a subir um ano e descer o outro, subir com raras exceções. Assim, o espetáculo como um todo não é um grupo de acesso, não é um grupo especial, não é intendente. O carnaval, a festa popular genuinamente brasileira, o que leva a gente para o mundo todo, isso vai parar aonde? Né? Que futuro, que longevidade que a gente tem com o processo de concepção, desenvolvimento, execução e avaliação que a gente tem hoje. Então, pra gente pensar sério nisso. A Tuiuti subiu, independente de estar apagada, enfim, subiu. Ela tinha um grande carnaval. Eu acho que ela nem a gente está falando aqui de iluminação, um debate, mas eu acho que a Tuiuti subiu com méritos. Um grande carnaval. E tem o enredo para 2017. O enredo da Tuiuti é fantástico. Enquanto enredo, a gente não viu o desenvolvimento, Enquanto ideia, né? Mas enquanto ideia, o tema é fantástico. Porém, é apontada nas rodas de internet, nos bate-papos, como a candidata a descer. Mas como que uma escola, é a candidata a descer. O pré-conceito já existe entre o povo que está no carnaval. E isso está enfiado isso, sabe, nas mentes das pessoas. Aí você vai nos grupos de internet, quem vai descer? Tuiuti. No grupo de debate, um debate de pessoas que deveriam, né, preservar uma igualdade, esperar alguma apresentação, quem vai descer? Tuiuti. E tem um enredo enquanto tema, a princípio, belíssimo. Agora quer ver como a gente Mas é o estigma de que toda escola que sobe tem que descer. Isso já está enraizado no mundo do samba e que a gente precisa mudar de alguma forma. E o jogador já vai para lá para dar 9,8. Exato. Se for boa, dá 9,9. Se for fraca, 9,7, 9,6. Infelizmente, isso é um detalhe que é importante ressaltar. Acho que a primeira escola, ela sofre muito com a questão do primeira de domingo.
com a questão do comparativo. O cara, ele quase não lembra depois da Mangueira, da última de segunda, do que ele viu em detalhes do... Aí se não lembra, é mais prático dar um 9.8. Né? O 9.8 a nota. Sim. Agora, em termos de alegoria, eu acho que é o seguinte, eu já trabalhei com o Wilson, e fase de B já foi bom, o povo me conhece, o povo sabe que eu sempre fui adepto de abrir alas grandes, abrir alas acoplado, Estou revendo meus conceitos. Estou revendo mesmo. Estou revendo. Então acho que vou abrir alas, pelo menos os meus, a partir de agora serão grandes, mas não vou mais acoplar. Vou avançar com a frente, vou botar avancê, vou dar meus truques, mas não vou mais acoplar e vou diminuir o meio, os carros no meio. Não é, regrediu, não é isso não, não é isso não. Vai continuar com carnaval grandioso, com carros com tamanho bacanas, afinal de contas a avenida pede isso, né? A avenida nos impõe essa condição. Mas eu vou dar uma enxugada, principalmente na questão de abrir alas. Essa é a sensação que eu tenho, que a gente tem hoje, assim, a gente pensa em carnaval, a gente pensa em festa, pensa em espetáculo, pensa no grande, né, no macro. Quando na verdade o folião anônimo é quem dá vida, é quem dá corpo àquele espetáculo. O folião, ele está limitado para brincar o carnaval, é uma festa, é um festejo, é uma celebração. E essa celebração está morna. O componente, na verdade, a gente está saindo do alegórico, né, do carro. Sim. Mas vamos lá. Mas vocês têm componente no carro também. Mas o componente de ala virou carregador de tralha. Não depende. Eu tenho me policiado, entendeu? Nesse sentido, né? De fazer roupas menores, que possibilitem uma evolução, possibilite o cara se divertir um pouquinho. Eu acho que todos os carnaveiros estão tendo essa conscientização de que realmente tem que diminuir. Porque nós tivemos aí uma fase de que era minis alegorias nas costas do pessoal. Mas assim, isso depende muito do que o Cid falou, do componente voltar ao protagonismo. Isso depende muito da direção da agremiação, né? Depende muito do conceito, da estratégia para o próximo carnaval. A escola de samba ela também é feita de estratégia. Será que eu preciso... A minha estratégia sempre foi o componente ser o protagonista. Como é que a gente transforma um componente no protagonista da festa? Dando a ele um excelente enredo para ter um excelente samba enredo. Então, o que eu traço como estratégia para as escolas de samba onde eu passo é enredo, samba enredo. Você vê 2012, 2013, esse ano na Viradouro, samba que a Viradouro trouxe. Então, as escolas, elas, pelo menos onde eu passo, eu tento fazer com que um componente, a gente dê mais, tentar o máximo possível dar fantasia para... E aí, obviamente, a escola tem que ser bonita, tem que estar bem apresentar mais a questão do componente e o samba enredo voltar a ser o protagonista da festa. Quanto tempo a gente viu escolas ganhando sem sambas enredos que, poxa, esse samba enredo é esquecível. Canta aí o samba enredo, sei lá, de uma escola, não tinha mais. Retornou isso agora, a Portela com essa leva bonita de sambas, a Vila 2012, 2013, a Viradouro esse último ano, a Viradouro no ano que caiu. Então a gente tem vários sambas enredos desses últimos anos que tem melhorado bastante isso. A qualidade dos enredos e dos sambas enredos tem melhorado. Algumas escolas já estão tentando acenar para isso, justamente por causa da crise econômica. Talvez você transformar novamente o teu componente no protagonista do espetáculo seja o caminho para a gente resgatar a festa, né, Cid? Para a gente não perder. O problema dos enredos, Wilson, e que se há algum lado positivo nessa crise, se é que há, é esse. Verdade. Os patrocinadores sumiram das escolas de samba. Graças a Deus. Mas é verdade. Vamos falar do mestre Joãozinho. Joãozinho ia fazer Minas do Rei Salomão? Nunca. Agora, criação no mundo na tradição Nagô? Ia fazer? Ia fazer. O rei de França na Ilha da Assombração? Não. Sabe por quê? Porque provavelmente iam enfiar um enredo patrocinado. Aí o enredo patrocinado, não são todos que são ruins, não. Tem enredo patrocinado que são bons. Na nossa fase lá, eu fiquei 9 carnavais na Beija-Flor, 7 ou 8 foram patrocinados. Eram patrocinados, mas a gente fazia assim, meu amor. E um beijo e um abraço, já foi o patrocinador.
entendeu? E o enredo tá lá, dá um jeitinho, faz, honra seu compromisso com um parceiro comercial, mas você tenta desenvolver um enredo digno. Mas nós tivemos um período até agora há pouco que os enredos ruins, consequentemente, o samba dificilmente será um samba bom, entendeu? Aí você dá a tua largada muito ruim, porque o fundamento de um desfile de escola de samba é exatamente isso. É um grande enredo para um grande samba, meio caminho andado, né? Você vai lá, bota a tua escola bonita, arruma direitinho, né? Organiza, bota na avenida e solta o componente, solta o material humano. É que às vezes a sensação é como se tivesse uma corda invisível, né? Em volta das alas, em volta de alguns queijos, dos carros e tal, que o pessoal tá brincando, tá evoluindo, mas muito... Engessado. É uma coreografia que não existe, mas como se houvesse. Você tá ali brincando, assinando, sambando, mas num espaço como se tivesse uma corda porque invisível. o tal do Não é natural. Não tá tão não, natural. sabe por quê, Beata? Porque o tal do profissionalismo, que deveria ser muito mais presente dentro da administração das agremiações, e eles empurram isso para o desfile. Parece Eles uma falam que alegria profissionalizar o desfile é marchear o desfile. É uma alegria limitada no componente. Não é. A Isso que a gente está perdendo componente a cada ano. É uma alegria muito do componente, porque a evolução é limitada. Por amor à escola. Eu falo amor à por mim, comunidade. eu falo por mim, sinceramente. Eu não pagaria R$1.000 Pra uma ficar fantasia 30, para 35 marchar na avenida. Eu. Então eu represento do universo alguma coisa, né? Sim. Existe no 100%, a minha opinião tem uma representatividade. Então, eu acho que muita gente está se afastando por isso. É você pagar 1.000, 1.200, 1.500 numa roupa de ala 2.000. para não se divertir. Para ficar 20 minutos levando esporro. Tem que voltar, eu acho. Aí você vai para o carnaval regional, você tem direito a um abadá, uma camisa e a bebida. E o carnaval de rua Esse para mim é o grande resgate, voltar os desfiles a serem diversão novamente para o componente, né? Porque ficou essa coisa tão regrada, tão profissional, né? Tão limitada, tão engessada, que passou a ficar chato. Eu já ouvi de E as diretorias de carnaval dizer, desculpa, eu já ouvi de carnavalesco dizer que se o componente quiser se divertir, que ele vá pro bloco. Por que Eu o já carnaval do ouvi Rio isso. cresceu tão? Eu acho que esse Carnaval do raciocínio Rio, é organizado pelo muito Sebastião. errado. Na cabeça de Cresceu alguns tanto. Não, o dirigentes, componente direção de não. harmonia, né? É um favor o componente está ali. Na verdade, ele tem que pensar de outra forma, né? Exatamente. O favor é o contrário. Eu acho que A gente tem que olhar o componente com mais carinho, mais respeito. Eu acho que a gente está perdendo, quer dizer, essa coisa assim, por exemplo, de ala de comunidade, veio muito em cima disso, quer dizer, o desinteresse do componente de alas comerciais, e aí começou a ala comercial de 20, 25, e as escolas começaram a perceber que faltou o contingente, começou então a esse inchaço de ala de comunidade, que eu particularmente acho um erro, esse exagero. Eu acho que a ala comercial ainda teria espaço, eu não sei se hoje ainda volta a ter, mas eu acho que a ala comercial, agora, tem que ter, não pode engessar como é. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa que me incomoda muito. Por exemplo, imagina você está desfilando numa escola, né? Você avista um amigo que você está do lado, digamos, do lado direito da avenida, né, do desfile, você avista um amigo na frisa do lado esquerdo. Você não pode falar com ele, nem dar adeuzinho você pode mais. Isso me incomoda. Antigamente você atravessava, e eu via na série A. Nem dar adeuzinho é ótimo. Na série A, Escondido. não, tem que ser escondido. O pessoal procurava a câmera para aparecer, né? Na série A, exatamente. Os componentes procuravam a câmera, né? Antigamente na Série A você ainda via isso, na Série B via e tal. E hoje a Série A, ela segue realmente os padrões, né, a padronização do grupo especial. Então isso aí, para um componente que quer se divertir, começa a ser um grande Carnaval sacrifício. é o seguinte, o carnaval, ele de 2000, meados ali do 2000 até 2008, 9, 10, estava muito engessado, mais engessado do que está hoje. Não, Tá sim, vendo é o verdade, resgate? sem dúvida. Tá sem vendo o dúvida, resgate sem dúvida. daqueles desfiles Tá dos sim. anos 80 e 90. O pessoal está soltando mais. Os diretores de carnaval que a gente conversa, tá soltando mais o componente. Tá ficando mais agradável. Ainda tem o resquício dessa década que foi a década perdida, sei lá, nesse sentido das E é um alegrias. desfile tecnicamente perfeito, Não, né? tecnicamente Considerado, entre aspas, Tá vendo uma desfile liberdade aí, maior né, na aula? Está havendo uma liberdade Sem maior dúvida. nas aulas. A diretoria de carnaval não está cobrando mais
Tá. Essa coisa de embarcar lugar. Mas agora isso aí também, eu sou a favor disso. Eu acho que o componente ele tem que estar solto. O carnaval é espontâneo, você tem que brincar do jeito que você quer. Agora, eu já fui penalizado em 2013, como é a ala do passista, foi penalizada, a ala número 12, se não me falha a memória na época, foi penalizada porque estava sem cantar e espalhada. Ela era de passista. Ela estava dançando, sambando, andando para um lado e para o outro e foi penalizada. Alguém formatou esse jurado de que tem que ser um E aí social. era uma ala de passista. Ele nem sabia que era e também estava julgando. Os diretores estão voltando, estão tentando resgatar essa coisa da brincadeira, do evoluir mesmo. Acho que o jogador também está tentando. É um processo. Claro, eu acho que claro. a gente tem tudo, se a gente daqui que faz o carnaval está querendo isso, Sim. eu acho que o jogador tem que entender que a gente quer isso aqui também. Que está no momento de mudança, de transição, e que precisamos readequar isso, porque por causa desse engessamento, né, o carnaval se tornou monótono e chato. Entendeu? Muita gente deixou as aulas comerciais, eu estava comentando no início aqui, que na década de 80, 70, começava março, todo mundo tinha um carnezinho para pagar a fantasia, que era uma fortuna, e todo mundo disputava isso. Hoje chega pessoas e olha, você quer sair na escola tal? Eu não. Quero não. Vai viajar? Eu não, eu vou pro bloco. Entendeu? Não tem mais essa magia. Jaime, preste atenção. Essa década que o Luci falou agora é pertinente. Nessa década estavam coreografando baianas. Sim. A coitada das senhoras. Deixa elas tomar a cerveja dela, fazer o xixi dela no meio da pista. Isso é baiana, isso é carnaval. Não, queriam colocar as coitadas pra... Manda as coroas girar, cara. Sabe? Aí você... Realmente, pelo menos não estão coreografando mais as baianas. Já é um processo de libertação dentro da escola de samba. Mas chegou a esse absurdo. Sabe? Mas na ala o Wilson está correto. Realmente, de 3 anos para cá, ou 4 anos para cá, a gente percebe que o miolo da ala está muito mais solto, mais livre. A gente está com preocupação, a gente que dirige carnaval, eu já fui diretor de carnaval, a gente tem uma preocupação com o perímetro da ala, né? O final, o início e as laterais, mas o miolo a gente realmente deixa mais solto. Para ver, e é muito mais bonito você ver isso do que você ver aquele enfileirado, incomoda realmente. Não, é chato, é feio. Felizmente está mudando, algumas coisas estão vindo para o bem. A questão da diminuição, eu particularmente gostei. 85 minutos, eu estava que estava... 82, exatamente. Pouco demais, né? Ainda mais com essa monotonia dos últimos anos no carnaval, que estava para o público que vai assistir, né? Fica meio enfadonho, né? Quer dizer, não, na época áurea não, queríamos que fosse 2 horas, porque você enlouquecia da Marquês. Hoje as escolas não estão mais enlouquecendo a Marquês. Adoraria essa redução para a subida de 2 do acesso, né? Para ter essa coisa gostosa que acontecia, né? Que elas abriam o Chile das campeãs e havia uma rotatividade maior, dando oportunidade maior. Isso sim, eu acharia que valeria muito a pena. Vai ter uma redução de um setor, né, que os pesquisadores... Porque não é um carro, né? Um setor do enredo. Um enredo como Iracema, que, né, com um livro desse denso, deve ter 32 setores, a nossa pesquisadora historiadora aqui vai ter que dividir em 6. Lá, né? É aquela, como eu falei, das marchinhas, que tem 700, eu tenho que dividir em 4, de acordo com o número de alegorias. Isso vai ser de praxe. Eu gosto dessa redução, independente da coisa, para dar uma agilidade maior, né? Agora, voltando a essa diversão, essa espontaneidade, né, que a gente está aqui declamando, os carnavalescos estão tendo mais consciência, os diretores também, que pararam de maltratar os componentes, né, que acaba afastando eles da escola. Eu acho aí, né, sonho, né, com a subida de 2 e não uma, com esse tempo, né, que vai ser melhor. Agora, é mais dificuldade para quem pesquisa e para quem desenvolve, com certeza. Eu acho que a gente não diminui uma alegoria, a gente diminui 1 ou 2 setores, dependendo do projeto da agremiação, e isso equivale a uma alegoria e mais 5 ou 6 alas por setor. É um desafio para não só o carnavalesco, por toda a escola, né? No caso da Beija-Flor é uma comissão, mas a verdade é que mesmo onde assina um, tem um figurinista, um desenhista, tem... Todo carnavalesco tem uma comissão. Essa é a verdade. Independente de quem assina ou de quem não assina, no desafio de desenvolver um projeto
melhor recortado, ou com recorte mais objetivo, ou enfim. Com relação ao que é dito, né, no tempo ter sido reduzido em função da emissora que detém o direito de transmissão do desfile. Acho que e aí falando, é complicado falar, né, falando como Bianchi, não necessariamente representando o pavilhão. Mas acho que existe um contrato de direito de transmissão de desfile, né? Pago, né? Todas as agremiações recebem um valor, né, para que o seu espetáculo seja transmitido. Dependendo da cláusula desse contrato, que a gente não tem acesso a isso, acho que muita coisa é dito em cima de especulação, mas tem o direito de transmitir ou de não transmitir, inclusive, né, sendo desfile oficial ou desfile das campeãs. Mas acho que se reduzir o tempo para que todas as agremiações tenham seus desfiles transmitidos, beleza, porque o que eu acho muito triste é a escola que subiu agora, ou uma escola que tem uma torcida menor, um grupo de componentes menor, uma escola mais nova, trabalhar o ano inteiro e não ter o seu espetáculo divulgado. Acho que isso chega a ser agressivo, em vez de ter seu espetáculo mostrado na íntegra da mesma forma, né? Acho que de repente isso foi mais efervescente, porque a gente teve Salgueiro, que é uma agremiação fortíssima, como comunidade fortíssima, e que vem sempre brigando, né? Todos os pavilhões vêm brigando pelo título, mas ao longo da estatística, né, é uma agremiação que vem investindo, que é organizada, que tem comunidade, que tem profissionais renomados pra caramba. Então, se não fosse o Salgueiro, se fosse, sei lá, a São Clemente, que é uma escola que vem crescendo pra caramba de 5 anos pra cá, que já tem um grupo de 2.000, 2.500 componentes fixos que são torcedores da São Clemente hoje, mas é uma escola mais nova, né, uma escola da Zona Sul. Se fosse a São Clemente em segundo lugar, será que teria tido esse burburinho todo? Porque sendo Salgueiro, sendo a Portela, sendo a Beija-Flor, a Mangueira, né, que são escolas mais antigas, a Tijuca, que é antiga, que vem conquistando títulos recentemente, a gente sabe a Vila tradicionalista. Ah, mas se subiu agora a Estácio, a Tuiuti, ou uma de Jacarepaguá, não existe isso. Todo mundo está participando do mesmo espetáculo, todo mundo quer ter o seu talento reconhecido, todo mundo quer que seu trabalho seja reverenciado, seja para elogio, seja para crítica. Então, se é para dar condições de igualdade, de que todos os componentes, torcedores, enfim, para que todo mundo veja aquilo na avenida, para que o Brasil conheça aquilo, para que internacionalmente... Gente, a gente tem 75 minutos para falar de uma festa cultural que é nossa, sabe, para divulgar cultura, é arte. A gente tem no mesmo espetáculo, de uma apresentação única, né, única, a gente estava conversando antes dos bastidores, a gente não tem o retorno que a gente tem de uma peça de teatro que fica em cartaz durante tanto tempo, ou de um filme que fica, né, em rede nacional por tanto tempo. A gente não tem isso, uma apresentação única de 75 minutos. Então a gente tem escritores, desenhistas, figurinistas, músicos, marceneiros, escultores, são vários artistas que estão mostrando a sua arte. Então a gente está divulgando arte para o Brasil e para o mundo inteiro. Se for para ser transmitido arte em condições de igualdade, louvável. As condições como esse contrato ele é assinado, isso é outra coisa, isso é administrativo, né? Mas para o material artístico, em condições de igualdade, eu acho que é o que, na verdade, todo mundo queria, concordando ou discordando com o tempo de desfile, com mais ou menos carro. Eu acho essa questão de uma divulgação equivalente, esse é um aspecto que eu acho que todo mundo é importantíssimo, sabe? Isso eu acho que é unânime. Depois do sim, eu gostaria de falar um negocinho. A Rede Globo ela é detentora do direito de transmissão. Ela tem que vender cotas de patrocínio para que esse dinheiro que é investido por ela para as escolas seja retornado. Ela tem que ter lucro. E a Rede Globo está com, segundo os diretores que fazem reunião conosco, eles estão com dificuldade de vender as cotas de patrocínio. E aí a gente vem para a questão da crise também. Poucos investidores, cotas de patrocínio. Há alguns anos já, a Rede Globo não transmite o desfile das campeãs. Por quê? Porque a gente desfila domingo e segunda. O desfile das campeãs é no sábado. Todo aquele aparato, todo aquele maquinário para desmontar e montar de novo é um absurdo de valor. Para ficar parado lá terça, quarta, quinta e sexta até o sábado, também é um valor. Então o que eles estavam fazendo? Estavam repassando o direito de transmissão para outras emissoras. A Band chegou a transmitir. Parece que nem pagou, foi permuta de algum outro evento que eles fizeram.
Então eles tentaram, não estou falando que é o modelo ideal. O modelo ideal, a gente conseguiu esse ano uma vitória. A Bianca falou, transmitir todas as escolas é uma vitória. Eu acho. Voltar a transmissão de todas as escolas é uma vitória. Essa redução de 82 para 75, eu sou apaixonado pelo carnaval, eu consumo carnaval, eu saio daqui, vou para o trabalho, chego em casa à noite, eu vou assistir carnaval. É coisa de maluco. Então, por mim, desfilava 2 horas, como já me falou. Mesmo nos tempos áureos, eu amo carnaval. De 82 para 75, eu acho nesse momento um preço pequeno para voltar a transmitir todo mundo. Eu acho que a gente precisava voltar a primeira agremiação a ser transmitida até a última, todo mundo ao vivo. Independente de eu estar na União da Ilha esse ano, que na verdade eu até fui beneficiado com isso, a primeira de segunda-feira. Mas o espetáculo foi bom também. O espetáculo foi ótimo. Quem faz o acesso, e eu que faço o Espírito Santo, faço Vitória, que o desfile é mais curto, é muito mais ágil, sabe? Ninguém fica de saco cheio, sabe? Entrou de 75, dá para apresentar o carnaval, dá para fazer, tira um setor, continua contando a história assim, é só... Né? A maioria das faz a sua pesquisa, coloca o seu enredo direitinho, amarra ali direitinho, vai dar. Eu acho que o espetáculo, não vou entrar no mérito da Globo, né, da transmissão. Eu vou falar de espetáculo. Do espetáculo, eu acho super saudável essa diminuição de tempo. E a questão das alegorias. Só para finalizar, desculpa. A maioria das agremiações já vinha de 1 a 6, vinham com 6 alegorias. Acho que poucas escolas esse ano vieram com 7 alegorias. E 8 alegorias ninguém está trazendo mais. Então a maioria das escolas veio com o abre-alas acoplado e o restante até 6 alegorias. Então mudou pouco e o benefício para a gente de voltar a ter todas as escolas transmitidas, eu acho que é válido. O que eu ia colocar é isso, quer dizer, eu acho que o tempo não é o grande problema, né? De 82 para 75 são 7 minutos a menos. Algumas escolas, inclusive, esses 7 minutos eram um exagero e algumas outras eram, a gente pedia mais, mas na maioria das vezes, você sabe aquela hora, já chega, né? Já chega, né? A gente torce até para acabar, porque não está tão agradável. O que me preocupa é o seguinte, é você quando tira uma alegoria, né? E tira algumas alas, né? Você está tirando gente, ou seja, você está tirando a grandiosidade da festa, da nossa única festa, da nossa maior festa. Isso é que me preocupa. Nós vamos perder uma escola, digamos assim, a cada dia. Quer dizer, uma escola, quando a gente somar essas aulas, a gente vai tirar, né? E essas alegorias, a gente teria uma escola no domingo e uma escola, talvez mais. E o meu medo é o quê? É que esse componente que não vai ter vaga esse ano, ano que vem ele fala, eu não tive, eu não quero mais não. A minha preocupação é essa, é a diminuição do espetáculo. Eu acho que a rede de televisão, como é um dia só, poderia tentar, num esforço maior, transmitir todas, até com os 82, ou com 75, que é o... Entendeu? Agora, essa diminuição para que pudesse todas elas, eu acho que, sabe... Posso falar, é irreal a gente achar que a Beija-Flor ou o Salgueiro vai sair dos seus 4.000 componentes, não vai. Beija-Flor, Salgueiro, vão desfilar em 3.800. Eu ia falar isso, eu acho que eles vão crescer as alas. Eu também acho. Eu acho que não vai perder componente. Não vai diminuir. Não. E como é que você vai passar, então, nesse mesmo tempo? Se você acelerar. Mas é um risco muito grande para as Não escolas. enxugar o setor inteiro. Luiz, mas tecnicamente não tem alteração. Tecnicamente não tem alteração. Vamos analisar. Nós vamos voltar desde de 8 setores, de 8 carros. Eram 8 carros com 82 minutos. Aí depois passaram para 7 carros com 82 minutos. Hoje são 7, né? Hoje são 6 e 5 com 70, esses são 75. São menos 7 minutos de um para o outro. Saindo 2 setores, você está tirando aí 5 minutos com menos 2 setores, tecnicamente. A matemática é a mesma. Nós tiramos um setor da escola com 3 minutos, tecnicamente. Então você pode, uma escola que vem com 80, numa aula com 80 componentes, você pode pegar o pessoal que teoricamente sairiam e coloca mais 20 aqui, mais 20 ali, mais 20 ali, e dá para passar, se for uma coisa bem trabalhada, mas também houve redução de cabeça. Bem ensaiada. O desfile é mais alto, menos gente. Uma parada, vai ter menos uma parada. Do meio pro final. Exatamente. Tem menos uma correria, O problema você parava mais isso, agora. menos uma O problema parada. é desfile de escola de samba é sempre a alegoria. A gente pode dar problema no desfile de escola de samba. A alegoria parar, não entrou. Entendeu?
Não é que a União da Ilha destruiu esse último ano, acho que 3.600 componentes. A gente deve vir esse próximo ano, a gente está começando a fazer as contas agora com o Severo, por volta de uns 3.400, alguma coisa assim, 3.300. Uma diminuição. Mas não tanta. Diminuição também porque eu não posso inchar tanto a agremiação. Eu posso desfilar para os 3.600. Sim, claro. A Beija-Flor, ela não vai conseguir diminuir tanto. É muita gente. Eu tenho certeza que o Laíla vai dar o jeito dele lá. Vai fazer as contas, as matemáticas dele e vai desfilar com as suas, em vez de alas de 100, vai botar alas de 115, 120 e a gente vai ver todo mundo. Eu fico preocupado também com a diminuição da festa. Toda vez que fala de diminuição da festa, eu fico preocupado. Eu fico preocupado de estar participando do momento que a festa está diminuindo. Todo mundo aqui é apaixonado pelo carnaval. As decisões que a gente toma na Liesa, ela tem influência na vida de todos nós. Dos profissionais que trabalham com a gente. Se eu estou diminuindo o carnaval, estou diminuindo o número de funcionários, e aí os nossos amigos ficam desempregados. Então, eu tenho esse receio. Mas nesse momento eu acho que a diminuição foi pouca, e aí o artista tem o seu conteúdo valorizado, como a Bianca falou, exposto nacionalmente ao vivo. Olha, um outro ponto que eu queria só fazer uma parte é interessante. Isso também você pode pensar em não diminuir o contingente, mas voltar para aquelas fantasias mais tranquilas, porque as fantasias enormes ocupam mais espaço e a escola você consegue aglomerar numa mesma aula. Você volta para aquela coisa da busca da diversão com fantasias mais divertidas e humanas. Ainda tem uma outra solução, é uma maneira que tem, nós estávamos conversando em off, de valorizar mesmo a casa, a comunidade. Exatamente. As camisas, as fantasias que são dadas para convidados, para... Tem um limite, chega e volta e vem para a comunidade poder participar. Isso aí. Eu fico com uma frase do Fernando Pamplona que diz assim: melhor dizer já do que ainda, quando a escola está enjoada na avenida. Mas eu não me sinto bem com essa diminuição, com esse achatamento. Eu acho que é cansativo, acho que 7 minutos caiu bem. A gente, quem assiste... Mas as escolas nunca foram tão grandes. A gente está falando de diminuição de espetáculo, mas se a gente voltar aos anos 80, não tinha escola com esse número de componentes. Mas eu acho as escolas foram crescendo. Nós já tivemos escolas com 6 mil. E outra coisa, eu acho que eu acho razoável um enxugamento, sim, do número de componentes. 100, 200 componentes. Eu acho que é saudável para o espetáculo. O espetáculo está precisando encontrar um outro caminho, até por sobrevivência. Senão daqui a pouco isso acaba. Porque aqui a gente está falando de um olhar de pessoas de carnaval. Agora, como você falou, um olhar apaixonado, mas a gente faz espetáculo para o público. E as pessoas que vão estar olhando pela TV, que não têm acesso ao Rio de Janeiro, ou que não têm acesso a São Paulo, onde for, vão estar vendo aquele espetáculo, e aquilo não pode ser monótono, não pode ser... Imaginando. Entendeu? Porque a gente está dentro, a gente está envolvido, mas isso que a Rede Globo argumenta. Os números de Ibope até têm crescido. Eu ia falar nisso. Os números de Ibope têm crescido nesses últimos anos. Mas o espetáculo está passando por uma mutação. E talvez tudo isso seja interligado. Essa questão dos sambas, melhores sambas enredos, melhores enredos, o número os espectadores, o Ibope crescendo. Talvez a gente também esteja tendo um resgate, um ascendente da festa. Talvez a gente tenha passado pelo pior da festa já dos anos 2000 a 2010 e agora a gente tenha tendo a curva ascendente novamente e outra coisa, o modelo ele não é imutável. Ano que vem a gente pode achar que, beleza, Globo, você consegue mais 5 minutinhos pra gente? Vamos voltar pros 80? Talvez sim, talvez não, isso aí pode acontecer. O meu receio, justamente que ano que vem, é justamente ao contrário. Tire mais 70, mais alegoria, mais um pouquinho. Mas a preocupação, o Wilson falou muito bem, o que incomoda realmente é a alegoria. O grande problema na avenida é a alegoria, a entrada e saída é mais complicada. O componente eu concordo, quer dizer, você pode botar mais 100, mais 200, que você não tem problema, porque vai embora, né, rapidinho. O povo não escangalha, não quebra, né? Ninguém quebra isso. Mas então, vamos fechando esse nosso debate. Eu gostaria de fazer, né, essa rodada final, e eu acho que era interessante que cada um de vocês, já que nós falamos de enredo, fantasia, alegoria, que cada um de vocês falassem dos enredos que você representar, mas isso é em 30 segundos, é possível, Cid? Rapidinho. Vapt-vupt. Acadêmicos do Cubango vêm com uma grande homenagem
ao João Nogueira, mas não é a obra do João Nogueira, é João Nogueira retratando 100 anos do nosso samba, desse ritmo que é nó na madeira. Tarcísio. Bom, a Estácio de Sá vem com o moleque do Morro de São Carlos, Gonzaguinha, consagrado aí pela música popular brasileira, estando resgatando esse clamor da comunidade, que é trazer o compositor da Estácio para a avenida com nosso sangue, alma e a essência do moleque do Morro de São Carlos. É basicamente isso que a Estácio vai levar para a avenida. Unidos do Porto da Pedra vão saudar as marchinhas de carnaval, carnaval de ruas e salões, esse lado divertido, é um resgate, queremos fazer essa brincadeira gostosa na avenida, em 4 momentos, com muito deboche, muita irreverência, com o politicamente incorreto. Esperem isso do Porto da Pedra e venham se divertir com a gente. Bianca, Beija-Flor e Vitor. A Beija-Flor vai falar sobre a Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, que é um projeto carnavalesco inspirado na obra de José de Alencar, que é um clássico da nossa literatura brasileira. É uma história de amor, uma linda história de amor. É a história do Brasil, é a lenda do Ceará, o nascimento do primeiro brasileiro mestiço, né? Então a gente espera num espetáculo carnavalesco levar cultura, diversão, entretenimento, né? Pra gente que não tem acesso a teatro, não tem acesso a cinema, não tem acesso a museu, a gente espera levar um clássico da nossa história para vocês, que vocês venham brincar com a gente. Olha, será a Ópera Iracema na Avenida, como o estado do Ceará surgiu através desse conto maravilhoso, desse romance maravilhoso. O Beija-Flor está muito emocionado. Vai aí um abraço, um beijo para a nossa comunidade, para todo o pessoal do Beija-Flor. E realmente estamos vivendo um momento de emoção com esse resgate da nossa natureza indígena, da fauna, da força do brasileiro através do índio, nesse romance belíssimo que conta a história do surgimento do próprio Ceará. Wilson, pode falar um pouco de enredo? A União da Ilha vai falar sobre o nosso título de enredo é Zaradembo, Glória ao Senhor Tempo. É sobre o enquice africano do candomblé banto, pouquíssimo explorado, passa pouquíssimo na avenida, que é o tempo. A gente vai mostrar a relação do tempo com os 4 elementos, com as estações, com a questão das ancestralidades, e fazendo aí também um questionamento para o futuro, o que será da manhã, o que a gente está deixando de legado para o nosso futuro. E a Viradouro, como virá? A Viradouro vai fazer um passeio no imaginário infantil. O rei é um enredo leve, um enredo alegre, onde só vai se falar da alegria da criança. Só vai ter alegria, só vai ter felicidade, uma coisa diferente para o estilo da Viradouro, mas que nós estamos apostando muito. Não, só agradecer aos amigos, a Cid, o Tarcísio, todos vocês, né, de modo geral. Agradecer em nome do SRZD, né, essa presença de vocês. A gente falou, acho que foi um bate-papo bastante proveitoso, né? A gente tirou algumas conclusões, até demos sugestões, a própria Liege, né? Mas a ideia é de parceria mesmo, assim, a gente dá o nosso ponto de vista e está aberto ao ponto de vista de quem está avaliando o nosso trabalho. A ideia é somar, de um debate, mas que de desencontros saiam encontros em prol do espetáculo. Eu espero de coração, né, que os jogadores assistam esse nosso debate, que eu acho que para eles será muito interessante, né? E até para os componentes, para as escolas, né? Porque às vezes a gente vê a nível de rede social, né, o quanto as pessoas são tão desinformadas, né? Eu tenho até um enredo dos meus sonhos que eu digo o seguinte: seria tão bom que as pessoas soubessem o quanto é difícil colocar o carnaval na rua. Eu acho que cada um de nós sabe isso, exatamente o que acontece, né? Aquela coisa bonita que a gente vê na avenida, a gente demorou muito para fazer, foi com muita dificuldade, né? E aí, eu vou falar até com carnavalesco, né? A gente sabe que a gente não consegue colocar 70% ou 80% do que a gente pensou. Muita coisa fica no meio do caminho, por falta de recursos, por falta de tempo, por falta de uma série de circunstâncias. Então, eu agradeço a vocês, né? Eu acho que o pessoal do SRZD ficou bem informado. São 3 quesitos aí que a gente conseguiu abordar num bate-papo muito legal. É isso aí, obrigado a todos vocês. Até lá.